Olá, alunos do primeiro ano. Hoje a aula é sobre função quadrática. Chama-se função polinomial do segundo grau ou função quadrática qualquer função f dos reais em reais, dada por uma lei da forma f de x igual a x quadrado mais bx mais c, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, ela é uma função definida no conjunto dos reais, então qualquer x que for substituído na função vai encontrar um f de x ou y, real também, tá? Então, o A, o B e o C aqui, eles são chamados de coeficientes da função e eles vão ser bem importantes na resolução dela, tá? O diferencial está no x ao quadrado aqui, né? O que diferencia ela da função afim é essa incógnita elevada ao quadrado. Alguns exemplos, então. 5x ao quadrado mais 2x menos 3, eu tenho o A valendo 5, que acompanha a incógnita ao quadrado, o B vale 2 e o C vale menos 3. O f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3. Eu tenho o A valendo menos 2, o B é 0 porque não aparece aquele termo com x e o C é 4. O terceiro exemplo, f de x igual a 3x ao quadrado. Eu só tenho o A valendo 3, o B e o C vale 0 porque eles não aparecem. O valor da função, é o valor que ela assume em um ponto específico. Então, quando eu substituo um x na função, eu vou encontrar um f de x para ela, ou um y para ela. Então, eu tenho a função 3x ao quadrado menos 5x mais 8, e eu quero encontrar o valor para x igual a menos 4. Então, eu pego a função normal ali, f de x igual a 3x quadrado menos 5x mais 8. E aonde tiver x, eu vou colocar menos 4 no lugar. Então, 3 entre número e letra vezes. Entre parênteses eu coloquei o menos 4, porque o menos vai junto na hora de resolver a potência. Menos 5 vezes o menos 4 e o mais 8. Então, primeiro resolve as potências em ordem, depois as multiplicações, depois as somas. Então, menos 4 ao quadrado ele vai dar 16 positivo, então só anota aqui embaixo. Essa multiplicação aqui do lado eu também já fiz ela, menos 5 vezes menos 4 vai ficar mais 20. Então, eu tenho que f de menos 4 é igual a 3 vezes 16 mais 20 mais 8. Passo seguinte, então, eu tenho uma multiplicação ainda. 3 vezes 16 vai dar 48. E o restante eu copio igual. Então, agora ficou uma soma de três números aqui. Só somar eles. Então, 48 mais 20 mais 8 vai dar 76. Então, o valor dessa função para x valendo menos 4 é 76, que a gente pode escrever na forma de um par ordenado assim, o x e o valor do f de x. Então, o segredo aqui é faz primeiro a potência, depois multiplicação e no final as somas, Só soma a hora que tiver os três numerozinhos assim. O raiz ou zero da função. Então, eles são os números reais x, tal que f de x igual a zero. Então, é os números para x que vão zerar a função. A diferença da função quadrática para a função afim, que a gente já viu, é que a função quadrática pode ter até duas raízes reais distintas. Então, eu posso encontrar dois valores diferentes para o x na hora de fazer a conta, tá? Então, basicamente, encontrar a raiz é resolver essa equação aqui, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a chamada equação do segundo grau. Se a gente manipular ela algebricamente, a gente consegue chegar nessa fórmula aqui embaixo, que é também conhecida como a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Eu não trabalho muito com ela nesse jeito, eu prefiro separar. Eu separo a parte de estar dentro da raiz, eu chamo de delta, é o discriminante, o b ao quadrado menos 4ac, porque ele é bem importante para determinar quantas raízes vão ter. E daí depois eu separo também esse mais e menos na frente da raiz, porque a raiz quadrada de qualquer número positivo, elas são duas, é um número positivo e um negativo. Então, eu separo a primeira raiz com a raiz positiva e a segunda raiz com a raiz negativa. Então, fica o delta, b ao quadrado menos 4ac,
a primeira raiz, então eu vou obter fazendo essa conta, que eu vou chamar de x1, que é menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz, que era o x2, que faltou um risquinho aqui do lado, tá? São dois risquinhos. Que vai ser então menos b menos a raiz de delta sobre 2a também. Então a única coisa que vai mudar aqui é que uma vai considerar positiva, a outra considera negativa. Umas observações bastante, né? Logo que a gente calcula o valor do delta aqui, se esse delta for maior do que zero, ou seja, se esse delta der um número positivo ali, a função ela vai ter duas raízes reais distintas, né? Porque eu vou conseguir calcular um x1 e um x2. Agora, se o delta der igual a zero, a função possui apenas uma raiz real. Por quê? Porque a raiz quadrada do zero vai dar zero, e somar zero ou subtrair zero não vai mudar a conta aqui na frente. Então, o tipo x1 vai dar igual ao x2. E, no caso, então é uma raiz só, né? Se os dois der igual. E se o delta for menor do que zero, ou seja, se o delta for um número negativo, a função dela não vai possuir raízes reais, porque eu não vou ter como tirar a raiz do delta aqui, né? Não tem como tirar a raiz quadrada de um número negativo no campo dos números reais. Um exemplo. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é tirar os coeficientes. Nesse caso, então, o a vale 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado, né? Não tem ninguém aqui na frente, é 1. O b vale menos 3, que é o número que acompanha o x. E o c vale menos 10, que é aquele número sem x. Então, a primeira coisa, eu venho aqui e calculo o delta. Então, b ao quadrado, o b é menos 3, coloco menos 3 no lugar do b. Ao quadrado, menos. Aí o 4 da fórmula, vezes o a, que é o 1, vezes o c, que é o menos 10. Aí vou resolver a conta. Então, eu tenho duas expressões, né? Duas partes aqui para ser resolvida. O menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. E menos 4 vezes 1 vezes menos 10 vai dar mais 40. Fazendo a soma, dá 49. Então, aqui eu já vi que já deu maior do que zero. Então, vão ser duas raízes. Então, elas aqui embaixo. Então, x1 e o x2, né? x1 menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Então, menos da fórmula. O b, que é menos 3, por isso eu botei o parênteses, porque vai dar jogo de sinal aqui. Mais a raiz do delta, então, fica a raiz de 49, dividido por 2 vezes o a é 1, então 2 vezes 1. Então, resolvendo aqui, fazendo o jogo de sinal aqui, né? Vai dar, então, 3 positivo, mais a raiz quadrada do 49 é o 7, e embaixo 2 vezes 1 é 2. Soma em cima, dá 10, escreve embaixo 2, faz a divisão, 5. 5 é uma das raízes, ou seja, se eu colocar 5 no lugar aqui do x e fizer a continha, vai dar 0. A outra raiz, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então, a substituição é quase igual, só vai trocar aqui para a raiz negativa, né? Então, eu tenho menos da fórmula, o menos 3, que é o b, menos aqui da fórmula, a raiz quadrada do delta, que é o 49, e dividido novamente por 2a, 2 vezes 1. Então, eu vou ter o 3 positivo, feito o joguinho de sinal daqui, menos da fórmula, a raiz, então, do 49, 7, sobre 2. 3 menos 7 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2. Ok? Para ficar bem claro, né? Por que uma raiz positiva e uma negativa? Porque as raízes do 49, ela pode ser o mais 7 ou o menos 7, né? Porque se eu pegar o mais 7 elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo, dá 49 positivo. E se eu pegar o menos 7 e também multiplicar por ele mesmo, também dá 49 positivo. Por isso, duas raízes. E aqui, se for querer conferir se esses dois números realmente são raízes para essa equação aqui em cima, basta substituir eles no lugar do x, né? Então, dá de ver rapidinho aqui com 5. Né? Se eu botar 5 ao quadrado, dá 25. Menos 3 vezes 5 dá menos 15, né? Então, eu vou ter 25 menos 15 menos 10. Né? Então, 25 menos 15 dá 10. 10 menos 10 vai dar 0, né? Ou com menos 2 também. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. Então, eu vou ter 4 mais 6, que é 10. 10 menos 10 também dá 0. Ok?
Gente, qualquer dúvida, no e-mail, no WhatsApp ou lá pelo próprio aplicativo Sala de Aula, tá? Até a próxima aula.